coisa pode crescer ou não num futuro. Estranhamente, eu não tenho, a minha atividade profissional não é a atividade para a qual eu estudei. Eu não sou fotógrafo nem diretor de imagem como eu sempre estudei para ser durante anos da minha vida. Não só o tempo da faculdade, mas também todo o tempo que o precedeu, porque eu acredito que muitas das coisas que nós queremos fazer, quando queremos fazer com muita força, já estudamos há muitos anos, sequer antes de entrar na universidade. Quis a vida que eu lançasse um disco mal acabasse a universidade e esse disco foi o primeiro disco do Challenge For, que lançámos 6 meses depois de eu acabar o curso, mais ou menos. E sempre pensei que eu faria a música durante 3 ou 4 meses e depois voltaria para casa, e já lá vão 11 anos desde que eu tive essa primeira ideia. O que quer dizer que nem sempre as coisas correm exatamente como uma pessoa pensa, mas eu acho que também é importante uma pessoa deixar-se levar um bocadinho por aquilo, pela forma como as coisas acontecem, especialmente se elas correm bem e se elas continuam a ser um desafio para quem as faz. Neste caso, a música continua a ser um desafio, claro. Eu tenho um desejo secreto, que não é assim tão secreto, mas eu tenho um desejo, claro, de um dia largar a música de vez e fazer exatamente aquilo que eu estudei para fazer e estar do outro lado das câmaras, tal como aquele senhor está ali com aqueles headphones, altamente concentrado, pelo que eu estou a ver daqui. Mas para já não é uma coisa que eu queira fazer para já, porque esta atividade que eu faço, de facto, acaba por diluir muitas das coisas que eu aprendi. Acabo por fazer também eu próprio os meus vídeos e acabo por fazer as fotografias de promoção, acabo por estar envolvido em tudo o que é o caráter de imagem da minha profissão. Portanto, acaba por ser uma espécie de um hobby dentro da minha própria profissão fazer essas coisas. As profissões não ficam mais fáceis, portanto a ideia de que há uns dias falava com alguém que tinha sido da universidade e que me dizia que achava que agora já tinha passado a parte mais difícil, e é obviamente tudo ao contrário. Nenhuma profissão fica mais fácil com o tempo, nenhuma, todas ficam mais difíceis. A minha então fica cada vez mais difícil porque eu sinto que as profissões criativas têm sistematicamente pessoas em cima de nós a perguntar o que é que eu vou fazer de novo, portanto o que é que vale a pena eu fazer de novo para que as pessoas olhem para aquilo que eu estou a fazer. Portanto, eu acho que a cada passo que dou em frente à minha profissão, mais difícil fica, porque é como se eu esgotasse muitas das soluções criativas que me ajudaram no passado. Portanto, eu se um dia fiz um vídeo com tintas a cair por cima de mim, dificilmente eu voltarei a fazer um vídeo sequer do género, ou seja, nunca mais poderei fazer algo do género. Portanto, a minha profissão é uma profissão sistematicamente de portas abertas e de muitas portas fechadas atrás das minhas costas, e que eu tento, de alguma forma, não abri-las de novo para não cair numa espécie de tentação de repetir coisas criativas. E pronto, eu não sei se vocês queriam... Eu acho que, no fundo, quando fui convidado aqui, eu acho que a ideia de que se quisessem saber alguma coisa sobre a minha profissão ou sobre alguma dúvida que tivessem sobre a forma como tudo isto funciona, que poderiam colocar questões. Eu acho que até seria mais simples se vocês colocassem questões e partíssemos a partir daí, numa conversa, em vez de estarmos todos aqui a olhar uns para os outros. Bem, neste silêncio difícil. Tem que falar comigo, não é isso? Tem que ele está concentradíssimo a dizer que tens que falar com o microfone. Falar comigo é sempre complicado. Agora é convosco. Agora, isso é uma conversa. Portanto, não é perguntas e respostas, nada. Isso é uma conversa. Vamos conversar aqui. Em vez de vocês estarem a fazer outras coisas, vamos conversar com o David Fonseca. Sim, vamos conversar. Vamos todos conversar? Alguém quer começar? Não? Aquele senhor. Os mais tímidos sentam sempre na parte de trás, mas são sempre os primeiros a falar. É verdade. É impressionante. Sim. Qual? Sim. O vídeo, de longe, o Rocketman. De longe. De longe porque o Rocketman, não sei se vocês todos já viram esse vídeo ou não, é um vídeo feito num take só, onde eu levo com muitas tintas em cima durante cerca de 4 minutos. E a ideia do vídeo prendeu-se por 2 razões claras. Uma, nós não tínhamos dinheiro para fazer o vídeo. Portanto, como nós não tínhamos dinheiro, não podíamos... Eu tinha uma ideia espetacular que envolvia cenários que imitavam a Lua, e eu vestido de astronauta, e dentro de um foguete, etc. Só que não havia dinheiro para fazermos isso, e então eu tive a ideia enquanto almoçava, ao ver as comidas que estavam à minha frente e as cores, e achei que nós, se fizéssemos uma ideia desse género, que era uma ideia que era muito mais aliada à performance do que ao vídeo, mas que se
quando puséssemos aquilo tudo ao contrário e se vissem as tintas a sair de mim e que eu me transformaria noutra pessoa, o vídeo estaria agarrado à frase que eu achava principal da música, que era I'm not the man you think I am at home. E essa ideia fez com que nós rodássemos esse vídeo e, como se pode calcular, uma tarde daquelas é muito divertido de ir para a frente, uma ideia daquelas é muito divertida de fazer, porque de repente nós filmámos aquilo nos balneários de um clube muito pequenino em Benfica, não é Benfica, é mesmo um clube em Benfica, e estava em obras na altura. Lembro-me que os pedreiros que lá estavam achavam muito estranho o que nós estávamos a fazer, porque havia um rapaz vestido de senhora de um lado para o outro o dia inteiro, e via um senhor com baldes a despejar coisas e tal. Mas foi muito divertido de fazer e descobrir inúmeras coisas. Para já, descobrir que 5 litros de caramelo não é uma coisa muito agradável, deve ser o pior de todos. Menta, 5 litros de menta também não é bom. Mas, acima de tudo, eu acho que aquilo que me fez gostar mais do vídeo foi a ideia de que era um desafio claro e que nós ultrapassámos esse desafio. E é uma sensação muito, muito divertida de uma pessoa entrar num sítio e fazer uma coisa que é muito difícil e muito estranha e a qual eu tenho que passar fisicamente por ela. E no final sobreviver a isso de uma forma muito divertida, obviamente, todo surge as coisas todas, como é óbvio, mas com o vídeo, acho eu, dos mais interessantes dessa saga do Dreams in Color. Por isso foi de longe o mais divertido de fazer. Também foi o mais rápido, talvez tenha sido por isso. Não, está muito escalado, vocês. Opa. Agora o microfone vai ter que ir até ao cima. Mas é bom, este momento é bom. Algum de vocês aqui vai ao concerto hoje à noite? Epá. Isso é bom, isso é bom. Sim. Boa tarde. Esperem, deixem-me ouvir este rapaz que eu não ouço. Olá, pessoal. Gostava de saber como é que surgiu a oportunidade de gravar um CD, como é que se formou a banda logo a seguir àquela altura. O Challenge For. Os Challenge For surgiram, eu acho que acabei o meu curso em 1997, em finais de 1997. E os Challenge For existiam já desde 95. E eu posso dizer que em 2 ou talvez 95, sim, em 2 anos de existência os Challenge For devem ter dado 6 concertos, se tanto. Talvez 6, sim. Tudo para amigos, em bares e coisas muito pequenininhas. E havia uma ideia de que os Challenge For nunca iriam a lado nenhum, porque nós tínhamos feito umas maquetes na altura, tínhamos enviado a algumas editoras e fomos liminarmente recusados por todas. Enviei a todas, das mais pequenas às maiores, enviámos a todas. Só que nós cantávamos em inglês e eu recebi pelo menos 3 propostas de volta a dizer que nos aceitariam se nós cantássemos em português. Ora, eu sou muito teimoso, sempre fui durante toda a minha vida e acho que as minhas ideias, se uma pessoa tem uma ideia específica acerca de uma coisa, deve mantê-la, não a deve mudar por um valor de mercado. E então nós mantivemos a nossa ideia até ao fim. Até que há um dia em que há uma coletânea chamada Sons de Todas as Cores que nos convida para participarmos com um tema e nós participámos com a versão dos Erasure, Little Respect. Portanto, participámos com uma música que não era nossa, que era uma versão. E essa música acabou por ir parar ao top da Antena 3 e chegou a número 1. E nessa altura a Universal, a editora da qual eu ainda hoje faço parte, achou que aquilo era um indício muito estranho. Na altura, a Universal e todas as editoras assinavam cerca de 10 a 15 bandas novas por ano, coisa que agora já não acontece porque os discos obviamente não se vendem, e então assinaram-nos como uma banda de risco. Nós éramos uma banda que os Challenge For gravaram o primeiro disco com um budget mínimo, gravámos no Porto, num estúdio muito pequenininho, com o Mário Barreiros na altura, no final de gravarmos, nós éramos apoiados pela rádio XFM, que era uma rádio chamada das imensas, grandes minorias, ou imensas minorias, era o slogan deles mais ou menos. Quer dizer que éramos uma banda que tudo dizia que ia ser uma banda de culto, aquelas bandas que vendem, ou como se diz na gíria de mercado, uma banda que não vende absolutamente nada, não é? Uma banda que vende 300 discos e que toca 3 vezes por ano, e era basicamente isso que nós pensávamos que íamos ser. Depois o que aconteceu foi exatamente o contrário, ou seja, nós no primeiro mês, quando o disco saiu, houve uma explosão que nós próprios não conseguimos compreender muito bem. Para ser sincero, ainda hoje não compreendo muito bem como é que aquilo aconteceu, mas o que é certo é que uma banda completamente desconhecida lançou um disco em junho,
de 98 e em dezembro de 98 estávamos a fazer o Pavilhão Atlântico. Isto é uma coisa muito, muito rara de acontecer. E na altura fomos todos um bocado apanhados no remoinho disto, mas ao mesmo tempo achávamos tudo aquilo muito curioso e não nos deixámos, acho eu, nem um centímetro afetar por aquilo. Continuávamos a fazer exatamente as mesmas coisas e tínhamos o mesmo objetivo, que era fazer melhor música e tal. E foi assim que nós passámos de uma ponta à outra, não houve assim nenhum mistério. Eu acho que houve ali um bocadinho de sorte nessa tal coletânea, mas acima de tudo, os anos que precedem essa edição são anos acima de tudo, de garagem, de diversão, de partilha com amigos, de tocar em bares, de passar maquetes de mão em mão. Eu tinha um programa de rádio semanal onde passava o Challenge For todas as semanas, onde nunca obviamente dizia que era o vocalista, mas dizia que era uma banda incrível de Leiria, que dizia sempre Leiria para o mundo, uma das bandas mais incríveis de sempre. Vendia a minha própria banda dessa forma. Mas achava que valia a pena, porque ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia quem era a banda, achava que era a única forma que eu tinha de o fazer e incitava todos os locutores da rádio a fazer o mesmo. E foi assim que conseguimos, assim, através de outras formas, conseguimos muitas vezes ir tocar a eventos, fazer primeiras partes. Nós fizemos primeiras partes de bandas inacreditáveis. Nós fizemos a primeira parte dos Íris, dos Santos e Pecadores, dos Chutes e Pontapés, e que hoje em dia, obviamente, algumas dessas bandas, eu não sei se Santos e Pecadores ainda existem, se calhar ainda existem, mas na altura, quer dizer, o Challenge For é que não existem, eu tenho certeza que já se foram embora. Mas na altura tudo isso tinha uma importância muito grande para nós, o facto de nós podermos ter a oportunidade de tocar para mais pessoas do que normalmente faríamos, que era sempre para os nossos amigos. Mas pronto, mas foi uma longa caminhada, mas depois que valeu a pena. Aliás, foi essa caminhada que ainda me fez estar aqui hoje. Mas eu gostava de saber ainda um bocado antes disso. Antes disso? Antes de eu ter uma banda, quando eu tinha 12 anos. Mas antes disso como? Não conheceu o vocalista de Challenge For a cantar num bar? Ela estava a cantar num bar. Como? A vocalista de Challenge For não a conheceu a cantar num bar? A Sofia, não estava a cantar num bar. Portanto, essa história, sabes quando uma pessoa conta uma história, ela vai adquirindo várias formas ao longo chamam-se os boatos, não é? Eu já ouvi de tudo, já ouvi que já fui casado com a Sofia, já fomos namorados, conhecia num bar, eu trabalhava num bar, ela trabalhava num bar, enfim, nada disso é verdade. Eu estava numa esplanada, atenção, não era num bar, era uma esplanada, às 4 da tarde, foi na altura em que eu mudei de curso e estava em Leiria a fazer tempo, basicamente, para entrar na Escola Superior de Teatro e Cinema, e estava a ler o jornal e estava uma rapariga sentada a uns 2 metros de distância com amigos, onde tinha uma guitarra e estava a tocar guitarra, a cantar uma música, se eu não me engano, das Four Non Blondes, aquela What's Up, What's Going On, ou como é que isso é? Não sei. Estava a cantar essa música. E eu sempre fui uma pessoa com um bocadinho de lata, e então levantei-me e disse-lhe que eu tinha uma ideia para uma banda, porque eu não tinha banda nenhuma na altura, mas tinha uma ideia para uma banda e que se ela gostaria de participar nessa banda, se eu fizesse a banda. Eu acho que ela pensava que eu estava literalmente a meter-me com ela, mas não estava. Estava a pensar nisso a sério. E na altura ela deu-me um número de telefone, da casa dos pais dela, porque não havia telemóveis na altura. Portanto, ela deu-me um telefone e eu disse-lhe que... Lembro-me perfeitamente desta frase que eu lhe disse. Eu disse-lhe, nem que seja daqui a um ano, eu ligo-te quando eu tiver a banda. E foi exatamente um ano depois que eu lhe telefonei. E lembro-me da conversa que eu tive. Lembras-te que daqui a um ano estavas a cantar numa esplanada, estava lá um rapaz e ele disse que uma banda e tal. E ela, obviamente, achou que eu estava numa frase, deve ter sido a pior frase de engate sempre, não é? Mas devia ser o que ela estava a pensar. Mas no fundo, ela achou aquilo tudo muito estranho e lembro que depois nós encontrámos depois num café e eu disse que já tinha a banda mais ou menos formada, que na altura faltava ainda só uma pessoa. E começámos a ensaiar assim. Nós tínhamos uma sala de ensaios nos limites de Leiria, numa aldeiazita, e nós íamos para lá, que era uma casa quase que, não era abandonada, mas era uma casa que estava sem ninguém a morar, não tinha móveis, era uma casa assim sem nada. E nós podíamos fazer muito barulho, então íamos para lá e começámos a ensaiar assim. E foi daí até termos uma banda, acho que demorou ainda mais um mês até acharmos o Rui integrar a banda. E eu acho que tenho uma sensação que as bandas existem a partir do momento em que a gente lhes dá um nome. Porque até ali são uns amigos a experimentar umas coisas, não é? E depois, a partir do dia em que demos o nome, que deve ter sido 2 meses depois desta conversa que eu tive com a Sofia, formámos então oficialmente aqueles que seriam Challenge For. Curiosamente, escolher o nome foi outra coisa incrível, porque nós tínhamos 2 páginas de nomes, com nomes absolutamente inacreditáveis,
alguns, ainda bem que não fomos mesmo com eles para a frente, e Silence 4 era o último da lista, mas de facto quando dissemos o nome Silence 4 soava tão bem, e éramos 4, não era aquela parvoíce, somos 4 Silence 4, quer dizer, eu diria que provavelmente deve ter sido a pergunta que mais me fizeram nesses anos, é porque é que vocês se chamam Silence 4, deve ser a pergunta mais parva de sempre, quer dizer, porque é que vocês chamam, porque é que a minha mãe chamou David a mim, não é? Porque, sei lá porquê, porque lhe apeteceu, porque gostava do nome, mas nós inventávamos desculpas cada vez mais farrapadas, porque éramos 4, porque precisávamos de silêncio, porque havia uma conjugação de karmas que nos tinham levado, enfim, tudo disparados. Mas no fundo era uma maneira também que nós tínhamos divertida de responder à mesma pergunta. E quando eu digo que nos fizeram muitas vezes, eu não estou a dizer que fizeram 10, nem 20, nem 30. Foram bem mais de 150 vezes que me perguntaram isso. Porquê o Silence 4? Felizmente, quando se vai a solo, nunca me perguntam porquê David Fonseca. Então... está ali um senhor também, está ali. Está ali um senhor e está ali uma senhora. Vamos ouvir uma menina, não é? Uma menina, está ali. Natália. Também te estou a ver. Como é que tu te chamas? Natália, olá. Já que estamos no Silence 4, há muitas previsões de um dia voltarem a juntar-se para a Guerra das Mães? Sabes que essa pergunta é muito difícil para mim, porque vamos imaginar que em vez de me perguntarem se eu volto para o Silence 4, vamos imaginar que eu estava casado, não é? E que me tinha divorciado. E agora tinha uma outra mulher e era feliz há muitos anos. E perguntava-me, eu acho que estavas bem com a tua ex-mulher. Como é que tu voltas para ela? Eu sinto muitas vezes essa pergunta assim, mas tu, pronto, eu sei que estás feliz, pareces feliz como estás e tal, mas a tua ex-mulher fazia uns cozinhados maravilhosos. Eu sinto sempre que é essa pergunta que me estão a fazer. Obviamente não é a mesma coisa, mas sabes que reunir uma banda é como reunir o que quer que seja, como reunir amigos antigos e eu acho que tem que haver uma razão para isso, que não seja o facto de um ter ido pelas más vidas e agora todos terem tentado tirá-lo das más vidas. Eu acho que tem que ser uma resolução que seja impetuosa de alguém e natural. Eu vejo muito a volta do Silence 4, se algum dia acontecesse, como um encontro do supermercado, sabes? Eu vejo isto assim, vejo empurrar-me um carrinho de supermercado, eu estou lá no supermercado, eu estou na secção das couves e das cebolas, e entretanto aparece o Rui Costa ou a Sofia Lisboa e diz, olha, estás aqui, eu estou, então como é que tu estás, o que é que tens feito, etc. E estamos ali a falar um bocadinho e vamos juntos a falar até à caixa e de repente, então, e porquê é que não nos reunimos e começamos aí a cantar umas canções e tal? Se não for assim, é um bocado difícil que isso de facto aconteça, porque o facto das pessoas quererem ouvir os temas para mim não é suficiente, porque existem os discos e é por isso que eles duram para sempre. Mais ou menos para sempre, depende de como os tratarem. Mas os fecheiros digitais duram para sempre e perduram e são publicados, etc. Por isso, eu acho que uma questão eu acho que se a banda quisesse voltar, tinha que ser genuíno. Se não for genuíno, não vale muito a pena. Eu acho que é um bocado triste até quando as bandas voltam e estão a fazer aquilo só porque atraem muitas pessoas à banda. O que não tenho dúvida que aconteceria. Obrigado. Então, espera, tens de levar o microfone. Se não levas um ponto negativo. Um menos na caderneta. Andréia. O que está a acontecer ao microfone? O microfone foi lá para trás. Foi lá para trás. Está aqui. Olá, boa tarde. Eu queria saber porque é que o nome David Fonseca ainda é pouco conhecido fora da Península Ibérica. Opção própria? Ou... Não é opção própria. Eu por minha vontade, o meu nome estava mesmo ali ao lado do Barack Obama e dessa malta toda. Mas não. Sabes que não é fácil levar um projeto para fora de Portugal. Não é fácil. E às vezes as pessoas pensam que tem só a ver com a música e não tem. Eu acho que quanto mais eu vou lá fora, e vamos muitas vezes lá fora, e o meu disco foi distribuído em muitos sítios, na Grécia, Itália, Espanha, etc. Mas sempre que se vai lá fora, tem-se a sensação, para já, que se é uma gota no oceano. E quando vou somente à América, lá ao South by Southwest, que é um festival que costumo ir todos os anos, e onde estão 3.500 bandas de todo o mundo, eu sou uma gota no oceano. Eu sou mais uma pessoa que está a tentar sair do seu país para outros sítios. Não quer dizer que seja impossível, mas é um percurso lento e difícil. Não é um percurso que, de repente, cai no goto de toda a gente e pronto. Portanto, é uma coisa que se tem feito com
com algum trabalho e que eu acho que vai ser sempre feito durante muitos anos. E eu tenho continuado a fazer. Nós neste momento já fazemos digressões em Espanha. A última vez que eu toquei na Grécia, o que foi algo incrível, tocámos na Grécia ao ar livre, num evento da MTV, e o Kiss Me, que era o tema que estava a passar na MTV na altura, foi cantado por gregos e gregas, o que foi uma coisa, como podem calcular, uma pessoa vem de Portugal e chega ali e começa a tocar, e tudo contente que vamos tocar num tema, e pronto, foi incrível. Mesmo só estando 23 horas em Atenas, que foi o que nós tivemos lá, porque essa ideia também, às vezes, que uma pessoa viaja e conhece o mundo todo, que é tudo mentira, porque uma pessoa viaja, mas a maior parte do tempo está a promover o disco, ou depois toca, e depois uma pessoa tem que escolher, ou vai dormir, ou então vai conhecer um bocadinho da cidade e vai se divertir um bocadinho, imaginem lá qual é que eu escolhi. E por isso uma pessoa acaba por também conhecer um pouco das cidades, mas muito pouco, porque tem de facto muito pouco tempo para o fazer. Mas eu acho que esse é um trabalho de internacionalização que ainda tem muito que se fazer e acima de tudo tem muito investimento para fazer. Nós não temos, por exemplo, eu posso dar este exemplo quando vou à América tocar no festival, há muitas bandas que vão ao festival apoiadas pelo Estado. Ou seja, eu conheci uma comitiva norueguesa, que nem sequer era a capital de Noruega, e que levava lá 10 bandas de uma cidade como Leiria, por exemplo, seria, totalmente apoiadas pelo Estado e com mídia atrás e com presença na feira, com stands. Isso nunca aconteceria em Portugal, quer dizer, isso mesmo se alguém em Portugal dissesse sim, vamos apoiar bandas para lá ir, aparecia lá alguém de certeza a dizer, mas este senhor canta em inglês, o que é que ele vai fazer promover o nome de Portugal para algum lado? No entanto, a Noruega tinha um pouco de tudo, tinha desde bandas de metal, a bandas pop, a bandas tradicionais, tinha um pouco de tudo isso. E eu acho que nós, enquanto não tivermos essa capacidade de investimento, também é difícil, porque essas coisas também acontecem porque há, de facto, programas nestes países que permitem que isso aconteça. E nós cá não temos muito isso, nós não olhamos para a cultura dessa forma, geralmente é sempre a última da lista, não é? Em vários aspectos e de várias formas. Por isso, tudo o que nós fazemos é de iniciativa privada e às vezes obviamente, temos muito menos poder de fazer coisas do que bandas que são apoiadas pelo Estado. Mas, enfim, com isso não me queixo, porque eu acho que até tenho tido uma presença grande lá fora e vamos aprendendo e fazendo coisas. Vamos vendo. André, micro. Onde? Eu lá, desculpa, é que eu tenho este foco em cima, isto é pior que um concerto. Sim. Sim. E o sonho vai continuar durante todas as músicas do CD, ou subfone, ou separados. Podes contar a história do sonho? Tu estudaste bem isto. Sabes que uma das coisas que me agrada em fazer música é uma certa abstração. Ou seja, neste disco há de facto um sonho específico que eu coloquei, porque quando estou a fazer disto eu tenho sistematicamente o recurso a muitas coisas que sonho, e porque tenho sonhos muito vivos, eu durmo muito pouco e lembro muito bem dos meus sonhos, e achei que essa era uma forma de apresentar o disco, e no fundo o sonho representa um bocadinho a distância. A distância de alguém, a que se está de alguém. E eu quis com esse sonho, de uma forma não muito concreta, dizer esta pessoa está longe de outra, mas muito mais pegar numa certa abstração ou numa ideia um bocado abstrata e podê-la incluir no disco de forma a poder fazer uma alusão a essa distância e não necessariamente um significado específico do sonho. Portanto, é mais uma alusão a uma distância do que propriamente a um significado. Mas também te digo, se houvesse um significado claro, eu preferia nunca o dizer. Por isso é uma coisa que eu aprendi acerca da música, é que apesar de eu fazer uma canção e que eu tenha a minha interpretação da música ou da canção que eu fiz, muitas das vezes as interpretações que se têm dessa música são completamente diferentes da minha. E eu acho que isso é uma mais-valia das canções, tal como dos livros ou como dos filmes, é exatamente a mesma coisa. As pessoas às vezes saem do cinema e cada uma acha que o filme tem uma história específica, ou acha que o ponto principal do filme é outro do que a pessoa que está ao seu lado. E eu acho que isso é um ponto claro e incrível em qualquer atividade criativa, é o facto de ser reinterpretada de outras maneiras. E eu achei que essa abstração desse sonho poderia levar muitas pessoas, tal como eu interpreto aquilo de uma maneira, se calhar a levar outras a interpretar aquilo de outras, e ainda bem que assim o é. Por isso também não diria, sou fechado nem um túmulo, não digo nada disso. Boa tarde. O novo álbum criaste através de várias gravações que fizeste durante um ano, salvo. Qual foi aquela gravação em que tu ouviste e disseste, é isto que vai dar uma grande música?
É muito raro isso acontecer. Porque a maior parte delas, repara, eu fiz gravações pequeninas durante um ano na estrada enquanto estava em digressão e tinha 6 horas e meia de material. Portanto, imagina o número de ideias que lá estão. E não são canções, são ideias. Em 6 horas e meia de material, posso-te garantir que 6 horas e um quarto são profundo e total lixo. Não valem absolutamente para nada. Mais estranho? Definitivamente um Atari de 1982, um computador que faz uns sons muito distorcidos e que ia dentro de cabo dos ouvidos ao meu cão, que está mesmo ao meu lado no meu estúdio, e aquilo deve ter frequências terríveis para ele, porque ele não gostava nada daquilo. Eu sempre que ligava àquilo, ele até ficava louco. E eu pensei, bem, se ele fica louco, pode ser que mais alguém fique. Mas acabei por não utilizar esse som, curiosamente. Pode ser que no futuro consiga. Mas eu acho que deste disco houve uma música que eu fiz de um ímpeto só, e lembro, ainda há 3 dias ouvi a maquete, e a maquete foi feita de uma vez só, e a canção já lá estava toda. Isso é muito raro. Ou seja, eu peguei na guitarra e saiu literalmente aquela canção, que é um tema que se chama It's Just a Dream. É um tema do disco assim um bocado duro. E acho que saiu de uma vez só. Mas isso é uma coisa rara. Isso acontece de 3 em 3 anos, infelizmente, porque é tudo muito mais difícil do que isso. Mas eu acho que assim, temas meus tenham acontecido assim. Lembro-me talvez do The 80s, que aconteceu também dessa forma. E pouco mais. Tudo o resto é fruto de um grande esforço, de um grande sacrifício e de grandes chibatadas nas costas e essas coisas. Sim, boas. Há bocado disseste que gostavas de um dia fazer algo que estivesse relacionado diretamente com aquilo que criaste. Sim. Gostava de saber se, ao longo do tempo, os teus CDs foram ficando mais cinéticos. Talvez, sim. Sim. Como produtos. Exatamente. Eu gostava de saber se isso é uma maneira só de promover ou é uma maneira de passar da música para aquilo que queres fazer de uma maneira pacífica. Olha, acima de tudo, é uma maneira que eu pelo menos tenho de não ter a sensação que estou a fazer exatamente a mesma coisa. Porque quando se faz um disco, há muitos processos que são iguais. Ou seja, depois do disco feito, tem que se promover o disco e tem que se fazer isto e tem que se fazer aquilo. E a minha pergunta muitas vezes quando faço um disco é o que é que eu vou fazer desta vez, o que é que vamos fazer desta vez. E eu acho que essa tentativa tem muito a ver com uma ideia criativa de estar dentro desta atividade. E essa t-shirt que tu tens aí, do Amazing Cats, foi uma ideia que já existia há muito tempo, mas que nós nunca tivemos, de facto, tempo para fazer. E era uma ideia de lançar um clube que pudesse lançar música sem eu precisar de uma editora. Basicamente era isso. A ideia clara inicial era esta. E que agora, neste momento está em andamento e que eu espero que cresça e que possa vir fazer muitas coisas exclusivas para quem está mais de perto da minha atividade. Mas, acima de tudo, todas estas coisas eu faço porque são divertidas. Acima de tudo é isso. Eu não quero cair na repetição das coisas e da forma como faço as coisas. E por isso tento procurar maneiras de isto que eu faço continuar a ser divertido para mim e para as pessoas que me rodeiam. Por isso é que quando nós fazemos digressões, quem viu a digressão passada não vai ver nada sequer parecido nesta digressão. Vai ser uma coisa radicalmente diferente. Quem tem o disco anterior e que for ver este, são coisas radicalmente diferentes. Portanto, os vídeos que eu estou a fazer também vão ser diferentes. Quer dizer, é normal que eu queira ir explorando coisas diferentes. Às vezes acerto mais, outras menos. Às vezes faço coisas que correm melhor, outras pior. Mas, acima de tudo, para mim, como criativo, aquilo que me impele é querer fazer coisas que não tenham a ver nada com o passado. E crescer, de alguma forma, dentro dessas coisas, poder aprender também com isso e que isto se torne cada vez mais a minha profissão criativa, no fundo. É por essa razão que eu faço essas coisas todas. E foi por essa razão que também fui eu que desenhei esse gatinho que tens na t-shirt. Fui eu que desenhei. Foi só a 4ª tentativa, mas consegui. Por isso estão a ver, 2 anos de Belas Artes é a única coisa que consigo fazer decentemente é aquele gatinho. Até para comprar, nós comprávamos. Como por isso então, mas é espetacular. Eu próprio tenho uma t-shirt dessas e uso para dormir. É verdade. Olá. Desculpa, não te ouço. Como é que surgiu o nome dos Amazing Cats? Foi também uma lista infindável como Stella Sport? Não foi. O nome da Amazing Cat surgiu da forma mais estúpida que se possa imaginar. Nós estávamos numa reunião da Universal, acho eu, ou do management, já não me lembro, e alguém me disse que eu tinha que ter um nome para uma editora. E eu na altura disse, então e se fosse The Castle of the Amazing Cats? Pronto, e ficou aí. Foi isso. Foi a primeira coisa que me ocorreu.
E depois, quando fizemos o clube, foi o meu management que me sugeriu que fosse então Amazing Cats, porque a editora já era Castle of the Amazing Cats, então, porque não Amazing Cats, e porque eu tinha gatos, etc, enfim. Portanto, também não é nada de estrutural, lá está, mais uma vez, as explicações dos nomes não são assim nada de espetacular, mas eu posso arranjar aqui uma desculpa espetacular para esse nome. Mas de facto não houve assim nada de espetacular por trás disso. É um bocadinho como o nome que eu assino. Eu assino sempre Little David Boy, mas não necessariamente porque me estou a armar esperto, porque o meu nome é David Fonseca. Eu assino Little David Boy porque já existe um David Fonseca na Sociedade Portuguesa de Autores, quando eu me fui registar, então não me deixam assinar com o meu próprio nome. Isto é inacreditável, mas é verdade. Então disseram-me que eu tinha que arranjar um pseudónimo para assinar, e na altura, eu estava num escritório da Sociedade Portuguesa de Autores, estava lá sentado, o senhor tinha acabado de dizer isso, tinha o papel à frente, e ele disse-me, tem que arranjar um pseudónimo. E eu olhei para o papel e escrevi Little David Boy. Pronto, daí as pessoas perguntam muitas vezes, mas porquê Little Boy? Deve ser porque ele tem uma criança pequenina dentro de si, etc. E não é, de facto, não tem nada a ver com isso, tem a ver muito mais com o facto de eu precisar de um nome, e foi o primeiro nome que me ocorreu. E por isso, sabes que eu não vejo muito significado nos nomes, acho que o nome é apenas um nome. Apesar de, obviamente, alguns querem dizer algumas coisas, mas a maior parte deles é porque precisamos de uma maneira de chamar as coisas, quer dizer, e não necessariamente porque eles têm um significado exagerado. Como? Sim, mas neste caso, Castle of the Amazing Cats, é óbvio, não é? Porque eu tenho muitos gatos, eles são espetaculares, e porque eu moro numa aldeia onde a minha casa é o meu castelo. Pronto, Castle of the Amazing Cats. Ainda bem que não há cães metidos, este não era um nome compridíssimo, por isso foi por isso. André, mas ali... Eu justo não vejo nada, eu pareço que estou debaixo de um interrogatório. Espera lá. Já estou-te a ver. Não ouço, desculpa. Melhor público? Isso é naquela esperança. Eu nunca percebi porque é que me fazem essa pergunta. Eu penso sempre que é na esperança que digam, são vocês o melhor público. Sabes que eu não sou muito aquele tipo de artista que vai para o palco dizer vocês são o melhor público do mundo. Eu acho que isso é uma coisa, sempre me soa falso, não é? Vocês como público não sentem isso. Eu gosto de ouvir um concerto e chega lá acima um palhaço a dizer vocês são o melhor público do mundo. Eu penso ele disse isto ontem, de certeza. Ele disse vai dizer isto amanhã. Portanto, é muito difícil dizer qual é que é o melhor público. Porque há melhores públicos, às vezes prende-se a ideia que o melhor público é o maior. Ou seja, a pessoa vai tocar ao Atlântico, vocês são o melhor público porque estão lá 16 mil pessoas, e pode não ser, quer dizer, pode ser um público mais ou menos. Mas eu acho que aquilo que caracteriza o público é aqueles que vão para um espetáculo com vontade de esquecer a sua vida do dia-a-dia. Acima de tudo é isso. Porque acho que um espetáculo é isso. Sabes que eu quando vou tocar ao vivo, quando esta noite estiver aqui em Aveiro a tocar, aquilo que eu faço antes do espetáculo é imaginar as pessoas a irem para o concerto. É isso que eu imagino. Eu imagino as pessoas a saírem de casa, a porem o cascol e a combinarem com os amigos, entrarem no carro, para levarem só um carro para o concerto. Imagino as pessoas a jantarem mais cedo, a encontrarem-se antes do espetáculo. E eu acho que eu, como pessoa, como músico que vai ali tocar, eu devo uma coisa muito grande a estas pessoas, porque elas pagaram para ver um espetáculo, ou mesmo se não pagassem era igual, e vão disponibilizar o seu tempo quando há 10 mil coisas que elas poderiam estar a fazer em vez de estar a fazer isto. E eu acho que esse é o melhor público. Portanto, é muito difícil dizer que este é melhor do que aquele. É um bocado qual gostas mais do teu pai ou da tua mãe. Quer dizer, sei lá, não faço a mais pequena ideia. Há públicos, às vezes, que uma pessoa toca e são um pouco efusivos. Mas não quer dizer que seja um mau público, pode ser um público tímido, não é? Mas há públicos pouco efusivos, aquelas coisas que acontecem muitas vezes. Como é? Está tudo contente? Silêncio. E reparem bem neste momento, para quem está deste lado é terrível, quer dizer, está tudo contente? Não está, eles não estão nada contentes. Não. Nós estamos a fazer um espetáculo e as pessoas não estão a gostar. E muitas vezes, às vezes podem ser muito efusivos, mas também podem ser efusivos demais. Tipo, uma pessoa está a tocar uma música séria e calma, está lá alguém a gritar ou a fazer um som de um bezerro ou uma coisa assim. Portanto, tudo pode acontecer, mas sabes que no fundo a ideia é que tudo pode acontecer ao vivo. A ideia de que as pessoas saem para um espetáculo e que tudo pode acontecer, eu acho que é exatamente essa a função do espetáculo, é que extravasar um bocadinho as emoções e estar ali e gritar coisas e insultar o artista se for preciso. Muitas vezes perguntam-me se eu não me importo quando me insultam. Insultam muitas vezes, tu és isto e tu és aquilo e vai para casa, etc. Já ouvi isto 30 mil vezes e vou continuar a ouvir na minha profissão.
Mas eu acho que é a minha função de ali estar em casa, de ali estar em cima, porque se eu não estivesse ali em cima, aquele senhor provavelmente estava a gritar com a namorada ou com os amigos, ou assim, grita comigo, e está tudo bem. Quer dizer, no final eu não sou ninguém que ele conheça, portanto pode fazer isso à vontade, e pronto, e acho que cumpre a sua função, no fundo, a estar ali em cima e extravasar um bocadinho essa emoção. Eu pelo menos extravaso a minha emoção quando estou lá em cima, por isso é isso que eu espero que estejam do outro lado e que façam a mesma coisa. Mas o público da ver não é assim, é bom. Geralmente é sempre bom, não é? É muito difícil. Eu não tenho queixa nenhuma em relação ao público, pelo contrário, eu acho que todo o sítio onde eu vou tem sido absolutamente incrível. Aliás, ainda há pouco tempo estive aqui em Aveiro a tocar o ano passado na Queima e foi mais uma noite incrível, por isso não tenho nada a dizer. Mais alguém do público? Ali. Boas. A tua carreira até agora, com certeza, para chegar onde estás como artista, como músico, não foi sempre como arte pode. Não. Eu queria saber que conselhos é que tu podes dar às bandas e artistas que querem tentar a sua sorte no mundo da música. Olha, acima de tudo, quase como em qualquer profissão, persistência. Porque, como eu acabei de dizer há pouco, é cada vez mais difícil, não é mais fácil. Ou seja, hoje em dia o negócio dos discos é difícil. Portanto, à partida, porque as pessoas têm muitas vezes a ideia de que a vida da música é uma vida de excessos e de gente artista, não é? Ou seja, de pessoas que vivem desfasados do mundo real. E não é verdade. Eu falo por mim, pelas coisas que eu faço, é muito difícil fazer uma digressão, pô-la em pé, é muito difícil fazer um disco, é caro fazer um disco, e é difícil promovê-lo, é difícil poder chegar ao pé dos mídia, poder estar junto dos mídia para promover o trabalho. Eu acho que sempre cada vez é mais difícil. E acho que para quem começa ainda é mais difícil do que para mim, obviamente, porque já tenho um certo lugar e as pessoas já olham com alguma atenção para aquilo que eu estou a fazer. E para quem começa, eu acho que o problema principal que se põe, claramente, muito mais até do que para os artistas já estabelecidos, é o facto de aquilo que fazem nunca ter nenhum valor. Ou seja, uma banda nova faz uma música e, pela forma como se pensa hoje em dia, ela tem que ser dada, tem que ser oferecida. Portanto, a música existe, é feita num estúdio, é gravada e depois tem que ser dada porque senão ninguém a vai comprar. Quer dizer, ninguém vai comprar música de uma banda que nunca ouviu, então a única hipótese que tem é pô-la no MySpace para fazer download ou pôr nos torrents ou fazer o que seja. E isso, o que acaba por fazer é retirar valor a essa banda. Porque uma coisa que não tem valor é uma coisa, mesmo por menor que ele seja, não interessa o valor que ele tem, mas uma coisa que não tem valor é muito difícil de estabelecer também como um produto. E o problema é que, por mais que o músico não queira pensar na sua música como um produto, ele acaba também por ser. Porque as pessoas, para chegarem até ao músico, têm que o agarrar de alguma forma. Ele não anda simplesmente no ar. Portanto, existe sempre uma imagem por trás de um artista, existe uma produção, existe um técnico de estúdio, existe uma pessoa que está à frente a fazer luzes ou de lado no palco a fazer som, existem músicos que os ajudam, ou seja, eu estou aqui a representar no fundo uma comitiva de pelo menos umas 50 pessoas. Eu para estar aqui tive que fazer muitas coisas, muito trabalho de grupo com muitas pessoas. Mas acima de tudo, para quem começa, eu acho que é preciso muita originalidade, acima de tudo, na música, acima de tudo. É preciso muita perseverança e não apenas confiar que uma música à solta no éter radiofónico ou pela internet a navegar que é suficiente, não é. É cada vez mais aquilo que é preciso é chatear pelo menos 1 milhão de pessoas, pessoalmente, se tiver que ser. E eu ainda hoje faço isso. Aliás, quando eu saio daqui lá para fora, eu faço quase tudo o que fazemos é pessoalmente. Eu sento-me com as pessoas das editoras, eu falo com elas, faço showcases específicos para dentro de editoras, sem ser ao público, conheço muita gente, falo com muita gente acerca do meu trabalho, portanto, tento mostrar às pessoas aquilo que eu faço e porque é que eu gostaria tanto de estar ali também a fazê-lo e porque é que vale a pena estar a fazê-lo. E, acima de tudo, não desistir, porque vai ser, a maior parte das vezes, uma pessoa tem muita vontade de desistir, porque são muitas as barreiras para desistir. E eu tive muitas na minha carreira a solo, e algumas até inacreditáveis. Eu, por exemplo, não sei se vocês conhecem um tema meu chamado The 80s, é um dos meus temas que mais toca ao vivo e que as pessoas mais gostam, mas posso dizer que quando lancei o The 80s em 2004, que ele foi chumbado por todas as rádios do nosso país, todas. Não houve uma rádio que dissesse eu vou passar este tema, uma única, porque disseram que era um tema muito pouco característico da minha pessoa e que era um tema demasiado rápido para passar na rádio.
Portanto, seria um tema completamente esquecido por todos, se não tivesse aparecido 6 meses mais tarde uma marca que de repente dissesse, nós vamos fazer uma campanha e gostávamos de participar, de pôr lá a tua música nesta campanha. E isto aconteceu com muitos temas. O Old Steel, por exemplo, que eu faço com a Rita Red Shoes, foi mais um tema que nunca passou na rádio. Portanto, passou na rádio durante 2 semanas e depois tiraram-no porque estava mal. E a ideia de estar mal eu não sei se vocês sabem como é que as coisas se passam, mas de facto as rádios fazem testes às pessoas em casa e perguntam se gostam desta música ou não. Se as pessoas não gostarem tanto dessa música, ela desce nas tabelas de rádio e desaparece. Portanto, o Old Steel, que é uma das músicas que eu mais tenho vistas no YouTube, chumbou. E esteve 2 semanas na rádio e nunca mais foi ouvida. Tínhamos feito um vídeo espetacular para ela e tudo, mas depois acabou por não vingar. Felizmente acabou por vingar porque nós insistimos muito com a música ao vivo, continuamos sempre a tocá-la e tocámos-la durante muito tempo, somente quando a Rita fazia parte da minha banda e tocávamos em muitos sítios. E acabou por vingar por si própria, por insistência junto ao público, quase 1 a 1, que tentámos convencê-los que, de facto, eu adorava a música, ainda hoje é uma das minhas músicas favoritas, e gostava muito de cantar com a Rita, e então achei que era uma forma incrível de responder a essa negatividade da rádio, por exemplo. Portanto, acho que, acima de tudo, estar neste meio da música é não desistir, e, acima de tudo, gostar daquilo que se faz. Eu acho que é o segredo de todas as profissões. Se eu gostar muito, porque repara, vamos imaginar que eu amanhã nunca mais vendo discos e ninguém quer ir aos meus concertos. Eu vou continuar a fazer música de certeza absoluta. Será para mim, para os meus amigos, para 100 pessoas que gostam de ir ver aquilo que eu faço, mas continuarei a fazer. E o segredo é esse, porque ninguém quer estar a ver uma coisa que tu próprio não gostas. Quer dizer, se eu for para um palco, aqui há uns tempos havia um espetáculo da Feist, que é uma artista que eu gosto muito, e estava um guitarrista em palco que aprecia-lhe a tudo menos estar ali. Ele estava cheio de sono, estava encostado ao piano, agarrado a uma guitarra, de chinelos do hotel. E eu não gostei de o ver em palco. Eu achei que aquilo era uma má profissão para ele, porque ele claramente não gostava de fazer aquilo que ele estava ali a fazer. Eu acho que as pessoas não querem ver isso. Eu também não quero eu não quero estar perto de um mau contabilista, porque ele certeza que vai fazer mal as contas, entendes o que quero dizer? Portanto, eu não acho que as pessoas, quando vão ver um espetáculo meu, devem, acima de tudo, perceber o quanto eu gosto da minha atividade, muito acima se vendeu o disco, se não vendeu, se está na rádio, isso não interessa absolutamente para nada. Interessa muito mais a dedicação com que tu dás à tua profissão, em qualquer profissão. Olá. Existe algum artista estrangeiro com o qual gostaria de fazer algum dueto? Muitos, quase todos. Com a Lady Gaga, não. O que não deixava de ser divertido, não é? Mas há muitos. Eu acho que há muitos artistas que eu gosto muito e que gostaria de fazer duetos. Eu gosto muito da PJ Harvey. Não sei, gosto muito da Roisin Murphy, que era a vocalista dos Moloko. Gosto muito dos The Killers, acho que é uma banda muito engraçada. Mas não sei, para fazer duetos é uma coisa que tem que ser espontânea, não é uma coisa que uma pessoa decide. Eu gosto muito da Feist, que eu ainda agora mencionei. Mas não é uma coisa que eu diga, eu vou fazer esta música, eu vou fazer um dueto com esta pessoa. Eu acho que essas coisas surgem porque uma pessoa conhece essas pessoas e que acabam por uma pessoa ter vontade de fazer estas coisas ou não. Mas sim, com muita gente. Logo se vê. Tem que ir lá para trás. Pessoas a apresentar meu grupo, estamos numa cadeira que é a expressão de lusofonia. Sim. E nós temos um projeto até ao final do semestre que é dar a conhecer a língua portuguesa e o que é a língua portuguesa. E, portanto, temos que escolher personagens importantes de Portugal. A mim, para apresentar a lusofonia, vais ter muitos problemas com isso. Já claro que vais ter. E é daí que vem a minha pergunta, que é porquê inglês? Porquê inglês? É uma boa pergunta, quer dizer, esta é mais uma daquelas perguntas que me fizeram para aí umas 150, desta fizeram mais. Porquê inglês? Sabes, quando eu fiz a minha primeira canção, eu devia ter uns 16 ou 17 anos. E quando fiz a canção, nunca na minha vida pensei em querer fazer disto uma profissão. Eu fiz a canção porque me apetecia. Era como se eu começasse a fazer Legos e tivesse feito uma cabine telefónica de Londres. Pronto. E era isso que eu tinha feito. E depois, anos mais tarde, diziam-me que agora essa ia ser a minha profissão. Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, eu não escolhi bem cantar em inglês. Eu comecei a fazer as coisas por brincadeira, fiz umas canções, entretanto fiz uma banda, tinha um hobby, que era uma banda,
acabámos por fazer um disco sempre como um hobby, nunca pensei nisso de facto como uma banda, e de repente estávamos a fazer uma banda com muito sucesso em Portugal, cantada em inglês. Portanto, essa questão só surgiu depois de termos sucesso, porque garanto que até os 2 ou 3 anos que os Silence Valley decidiram cantar em inglês, nunca ninguém perguntou porque é que nós estávamos a cantar em inglês. O sucesso é que é uma coisa estranha nisto. Ou seja, o facto de não cantar em inglês é perfeitamente natural, sou livre de o fazer, posso fazer aquilo que me apetecer, portanto é isso que eu fiz. O facto de eu ter sucesso em cantar em inglês em Portugal é que é uma coisa muito estranha para muita gente. E quanto a isso eu não tenho bem a resposta, eu não sei porque é que o disco teve sucesso, ou nem sei porque é que eu tenho o sucesso que tenho, ou porque é que vendo os discos que vendo, isso não faço a mais pequena ideia. Sei que tenho a liberdade de o fazer, de o cantar em inglês e de o fazer, tal como os ABBA os fazem na Suécia, ou como a Björk o faz na Islândia. Mas escolhi fazê-lo porque me ocorreu assim, não necessariamente porque escolhi, não é? Não disse vou fazer isto porque assim vou entrar pela América, pela porta grande, não é? Isso é uma parvoíce total e absoluta. Tanto que era muito mais fácil se eu cantasse fados em português e fosse lá para fora, do que provavelmente se cantasse em inglês de ir lá para fora, porque o fado é uma coisa que nos é exclusiva. Portanto, eu quando for para a França cantar fado, não há ninguém a competir comigo a não ser outros fadistas portugueses. E ao cantar em inglês, um artista português a cantar em inglês lá fora, por exemplo, está a competir, quer eu queira, quer não, com o Sting e com a Lady Gaga e com essa malta toda. Portanto, eu estou no mesmo sítio que essas pessoas todas e um fadista português não está. Portanto, é uma escolha difícil para mim. No fundo, revelou-se até um bocadinho difícil. Eu podia ser o segundo Camané desta vida e não sou. Não, nunca seria porque não tenho nem um quinto do talento do Camané. Mas eu acho que é uma coisa que não escolhi muito bem. Por simplesmente aconteceu. Como acho que muitas coisas na vida devem ser. Por simplesmente aconteceram. E continuam a acontecer. Para mal dos meus pecados. Olá. Eu tenho reparado que foi dos primeiros artistas portugueses a aderir a Twitter e Facebook, redes sociais. Nós estamos no Twitter neste preciso momento. Tudo o que tu estás a dizer está a ser ouvido por alguém em Faro. Por isso vê logo o que é que vais dizer. A tua voz neste momento está-se a espalhar pelo mundo. Alguém em Inglaterra a ouvir a tua voz. Não estou a brincar. Espero bem que sim também, espero bem que sim. Principalmente o Twitter. Acho que é uma forma de nós nos expormos um bocado para quem nos segue. Tendo em conta que o David tem 11.000 followers, é muita gente. Tem os seus pensamentos, as suas ideias, é muita gente. Não acha que, de certa forma, às vezes as pessoas invadem a sua privacidade? Ou gosta do contacto direto assim com os fãs? Depende, depende do que eu escrever no meu Twitter, não é? Depende do que eu partilhar de facto com as pessoas. Se eu disser, estou a tomar banho e a esponja é amarela, é uma coisa um bocado difícil de partilhar. No fundo, aquilo que eu partilho no Twitter tem muito a ver com a minha atividade. Portanto, a última coisa que eu partilhei foi mesmo aqui sentado, estou na Universidade de Aveiro a fazer esta conferência, portanto é uma coisa pública, portanto, e partilho coisas que têm a ver com a minha atividade musical, portanto estou a fazer esta promoção, estou a fazer aquilo, ou então partilho a maior parte das vezes pensamentos que me ocorrem. Raramente, eu acho que não me lembro qual foi a última vez que eu publiquei alguma coisa que fosse relativa à minha vida de facto privada, à minha vida. Há um feedback, sim, há um feedback. Mas eu acho isso bom. Não é invasivo. Repara, ontem eu estive a fazer uma promoção em Carcavelos do disco. Porque agora nós tivemos uma promoção para a SIC, uma entrevista que eu estava lá a fazer, e fomos fazer para Carcavelos. Sabes que agora, como o meu disco se chama Between Waves, então para onde é que vamos? Vamos para Carcavelos. E então, eu estava em Carcavelos e quando lá estávamos à espera da equipa que vinha a chegar, e estava uma casinha assim pintada de branco em frente à praia que dizia por cima, o amor existe. E eu fotografei, e persiste, dizia em baixo. E eu fotografei e coloquei no Twitter. E disse, ele existe. Está aqui. O amor existe. Eu não acho que isso seja partilhar uma ideia específica. Pelo contrário, eu acho que a maior parte das coisas que eu escrevo no Twitter servem para lançar temas.
tu não podes, visto do meu lado, é inacreditável o feedback que eu tenho daquilo. E o feedback que depois gera outro feedback, que gera conversas e que gera, depois, tudo o que eu escrevo no Twitter aparece no Facebook, que por sua vez aparece no MySpace. Portanto, eu espirro e há pelo menos, e, se os somar todos, são para aí ao todo umas 70 mil pessoas. Portanto, é muita gente. Portanto, eu também não posso pôr qualquer... Mas às vezes também é divertido dizer, está a chover. E pronto. E é esse o meu Twitter de hoje, está a chover. Mas o mais incrível nessa ideia do Twitter é que, se eu partilhar, por exemplo, que estou num espetáculo e que vamos começar o espetáculo dentro de 10 minutos, eu só posso ter, sei lá, uma resposta de 40 ou 50 pessoas. Mas se eu disser que as minhas sapatilhas hoje estão especialmente encardidas, eu vou ter pelo menos umas 400 respostas ao todo. O que quer dizer que as pessoas estão muito mais interessadas nas minhas sapatilhas encardidas do que no facto de eu ir tocar ao vivo, onde quer que seja. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Twitter permite-me que as pessoas conheçam aquilo que eu acho e aquilo que eu no fundo penso, um bocadinho fora dos cânones normais da promoção de um disco. Eu acho que isso é maravilhoso. Porque, por exemplo, uma imagem que tem muito a minha pessoa é que eu sou uma pessoa muito depressiva, claramente. Se lerem o meu Twitter, veem que não, que isso é impossível, quer dizer, para já que não sou uma pessoa nada depressiva, muito pelo contrário. Porque a ideia de eu escrever sobre coisas, às vezes, tristes e melancólicas, não quer dizer necessariamente que eu seja uma pessoa melancólica, que é isso que as pessoas, quando veem no supermercado, acham estranho. Você também faz compras e tal. Porque é uma realidade, as pessoas acham que essa figura melancólica existe sempre, então essa figura melancólica não faz compras. Mas depois também há ideias incríveis que eu também partilhei no Twitter. Eu fiz a inspeção automóvel há 3 dias atrás, ou há 2 dias, e houve alguém que me perguntou: então o David não trouxe as suas bailarinas? Que é outra ideia muito estranha dessa minha profissão, é que um artista, um músico tem sempre bailarinas, ele pensava que eu era o Toy. Mas... Pensava mesmo. Mas eu acho que não invade isso. Tanto que eu acho que se me sentisse invadido, eu acho que sentir-me invadido se participasse muito do mundo cor-de-rosa das revistas. Isso sim. Isso eu acho que é uma invasão clara das pessoas. Aliás, eu nunca apareço nessas revistas e sempre que apareço é sem querer. A última vez que apareci estava a descer a Rua do Chiado e a seguir estava a comer um hambúrguer. E a notícia era essa: David Fonseca deixa o Chiado e come um hambúrguer. É uma cena altamente espetacular, mas foram 2 coisas, que aparecia descer no Chiado em fotografia e aparecia comer um hambúrguer, que é espetacular. 4 fotografias de mim a comer um hambúrguer, na revista Maria. Nunca me ia de esquecer. Portanto, entre as 2 coisas, eu acho que é muito mais interessante partilhar ideias no Twitter do que aparecer a comer um hambúrguer na Maria. E acho que não desvirtua em nada aquilo, a minha vida privada. Aliás, não é uma coisa que eu costumo falar muito sobre, nem tenho grande interesse, mas sobre as minhas ideias, porque não? Porque não falar sobre isso, sobre aquilo que me ocorre. Não é que seja a coisa mais parva do mundo, mas enfim. Sim. Olá, estás boa? Durante as digressões, no tempo que estás mais fora de casa, como é que lidas com a distância das saudades da família e dos gatinhos? Não é fácil, obviamente não é fácil. Porque, mas sabes que eu escolhi esta profissão há muitos anos, ou seja, não é uma coisa que começou ontem. Se tivesse começado ontem era mais difícil. Mas quando se faz isso durante muito tempo, uma pessoa aprende mais ou menos a lidar com a profissão e a forma como ela existe. E, por um lado, eu tenho que sair muitas vezes de casa e faço concertos um bocadinho por todo lado. Mas, por outro, também não tenho nenhuma profissão fixa. Ou seja, eu não tenho uma profissão das 9 às 5 ou às 6. O que quer dizer que quando eu estou em casa, estou mesmo. Quer dizer, não estou só um bocadinho, estou lá dias inteiros e estou... E depois também uma coisa que a maior parte das pessoas não se apercebe é que o nosso país é extremamente pequeno. É mesmo pequeno. Não há nenhum sítio que eu possa tocar em Portugal, nenhum, a não ser as ilhas, talvez, mas nenhum sítio que eu possa tocar em Portugal não possa dormir nessa mesma noite em minha casa. Nenhum. Porque eu também moro em Leiria. Se morasse em Faro era mais complicado. Se fosse tocar a Bragança e coisas do género. Mas é possível. Aliás, nós fomos tocar a Vila Real num showcase há 3 semanas atrás e nessa noite dormi em minha casa. Portanto, é possível. O que quer dizer que isso não é assim tão complexo quanto se possa parecer. E hoje, ainda por cima, eu posso dizer que hoje em dia já chega a fazer... chega a fazer muitas vezes os ensaios de som antes do concerto, ligado à internet, a transmitir para amigos, para a família, e estão a ver-me, eu estou a falar com eles, olha, eu vou tocar esta música só para ti. E pronto, isso permite, a tecnologia permite um bocadinho diluir essa distância
e as pessoas estarem mais perto umas das outras. Aliás, hoje em dia, eu sei muito mais do que é que os meus amigos estão a fazer através do Facebook do que através de falar com eles. Isto é incrível, mas é uma realidade. Tipo, ouvi dizer que compraste um carro. Eu, às vezes sento-me com os meus amigos e digo, então ouvi dizer que compraste um carro e que tens uma namorada nova e que tens uma gata nova e que... pronto, conta-me lá isso tudo agora, mas tu próprio, não é? Porque nós vamos acompanhando as vidas uns dos outros, muitas vezes por ferramentas virtuais, não é? Hoje em dia acontece um pouco assim. Comigo, obviamente, não é assim, porque eles não sabem nada da minha vida pessoal, porque eu não coloco essas coisas no Facebook. Era o que mais faltava. Mas, de facto, há muita gente que o põe, até às vezes acho que até põe exageradamente. Aliás, eu tenho pessoas no meu Facebook que eu consigo ver as suas fotografias de casamento, do nascimento dos filhos. Eu não os conheço de lado nenhum, não faço ideia quem são estas pessoas. Mas ali estou eu a entrar um bocado pela intimidade das pessoas adentro e acho às vezes um bocado excessivo. Mas é uma escolha das pessoas, no fundo, de o fazerem. Mas sim, eu acho que a minha profissão acaba por ser um bocadinho difícil nesse sentido da distância, mas eu acho que há profissões muito piores que a minha, de longe. Porque eu mesmo assim ainda escolho as coisas que eu faço, não é? E há profissões onde tu tens que viajar muito, mas amando de alguém. E eu escolhi estar aqui, escolho fazer o concerto e pronto. E, portanto, vou gerindo isso na minha vida. Está ali. Desculpa, é que com esta luz eu não vejo. Os rapazes calaram-se. Imagina que um dia te falta a criatividade ou a inspiração, eu acho que é o pior para um artista. O que é que estavas disposto a fazer para voltar a ter? Para voltar a ter, isso é um pacto com o demónio. Perdi a inspiração. Está aqui este demónio a dizer que se me der de outra vez, mas depois fica com a alma para sempre. Não sei, eu acho que é possível que isso aconteça, mas sabes que eu acho que não. Se eu não tiver inspiração, eu não acredito muito em inspiração, mas se eu não tiver aptidão para escrever música, então simplesmente não escrevo. Quer dizer, não acho que seja uma coisa assim tão imperativa. Eu sinto muito que a minha vida criativa musicalmente tem alturas onde as coisas são mais fáceis e outras de facto muito mais difíceis, onde as coisas por exemplo, não acontecem. Mas se não acontecessem de todo, eu não fazia música, fazia outra coisa criativa noutra área, como a fotografia, ou como vídeos para outros, ou inventava coisas para fazer. Sabes que eu sou uma pessoa imperativa por natureza. E eu estou aqui neste momento a falar com vocês, tenho um concerto logo à noite, mas tenho de certeza coisas que eu não vou conseguir fazer este ano, nem no próximo, pelo menos mais umas 10, ali arrumadas num canto, e eu vou notando num livro, e vou dizer, eu gostava muito ainda também de fazer isto e isto. E vou notando essas coisas. E eu acho que anoto essas coisas na esperança que um dia também me falta essa criatividade musical e que, então parece que isto agora já não consigo fazer isto, por isso mais vale dedicar-me a estas coisas. E eu acho que é preciso sempre ter um plano B e um C e um D para quem tem uma atividade criativa. É preciso sempre ter qualquer coisa que uma pessoa, quando tiver tempo, se poderá dedicar que não isto, também para variar um bocadinho as coisas e porque outras coisas, outros mundos chocam um bocadinho com essa falta de criatividade. Ou seja, se eu estiver sempre dentro do mesmo meio, a fazer a mesma coisa, a falar com as mesmas pessoas, é normal que a criatividade estanque um bocadinho porque a minha visão do mundo é muito redonda e é muito igual a si própria durante anos, não é? E na minha vida as coisas não são bem assim, porque eu dou-me com muitas pessoas de muitas áreas e acabo por interessar-me por muitas coisas. Eu posso garantir que nenhum dos meus amigos daqueles de há 20 anos, nenhum deles é músico, nós nunca falamos de música, portanto música é um assunto quase proibido na mesa ao jantar, naqueles jantares de amigos que eu tenho e que toda a gente tem, não é? Nunca falamos de música, portanto falamos de outras coisas que não dizem nada a respeito à minha atividade, e ainda bem, porque como podes calcular, eu sou bombardeado com a minha atividade a toda hora e momento, quer dizer, passa na rádio, tem as televisões, depois toca ao vivo, depois tem que ensaiar. Portanto, a minha atividade já é uma coisa sistematicamente a falar daquilo e sobre pormenores de toda ela. Portanto, eu quando tento, acho que uma das coisas que ajuda um bocadinho a criatividade a não desaparecer é uma pessoa estar ligada sistematicamente a outra coisa, que não nada aquilo que uma pessoa esteja a fazer. Por isso é que eu defendo muito que aquela ideia do músico-agricultor, entendes o que quero dizer? Uma coisa que não tem nada a ver, o pintor canalizador. Eu acho isso ótimo, porque acho que para já uma pessoa faz uma coisa que não tem nada, literalmente nada a ver com a sua atividade. E eu tenho outras coisas que gosto de fazer que não se prendem minimamente com esta atividade, umas mais lúdicas, como jogar PlayStation estupidamente, outras um bocadinho mais construtivas, mas muitas delas não têm absolutamente nada a ver com música. Nada, isso ajuda-me muito. Sim. Boa tarde. Tu foste evoluindo na música durante muitos anos. O que é que achas da moda agora dos programas televisivos que lançam pessoas para os falar? Como aos ídolos?
Não sou muito pró esses programas. Aliás, vejo-os um bocadinho como uma forma claramente injusta de cilindrar pessoas que têm sonhos. Basicamente é isso. Não esquecer que há duas coisas diferentes num programa como esse. Uma coisa é um programa de televisão e outra é a música em si, o sonho de ser músico. E a televisão nada tem a ver com o facto de ser músico. Aquilo que esses programas, esse programa e outros promovem, nada tem a ver com música. Asseguro-vos que nada tem a ver com música. Porque a música não tem nada a ver com o facto de uma pessoa pegar o microfone e rir-se muito e pescar o olho para a audiência e ser cativante e ser querido. Isso não tem nada a ver com música. Quer dizer, a música tem a ver com garagens, tem a ver com ensaios em sítios bafientos, com cabos emaranhados, com discussões com o técnico de luz e discussões com o técnico de som. Isso tem a ver com música. Aquilo não tem nada a ver com música. Aquilo é um programa de televisão. E a televisão, se vocês visitarem um estúdio de televisão, aquilo por trás é tudo cenário. Entendem o que eu quero dizer? Aquilo não há paredes ali, aquilo não é nenhum espetáculo, aquilo é um programa de televisão. E tudo é feito no programa de televisão para as pessoas que estão a ver em casa, não para as pessoas que estão a ouvir música. Aquilo é feito para as pessoas gostarem de ver em casa, não é? O atrativo de um programa como esse não tem nada a ver com o facto de uma pessoa elevar uma pessoa a um estatuto de cantor. Tem muito a ver com a risota que faz uma pessoa não saber cantar e fazer uma figura parva de si própria e de ir lá com grande lata e fazer aquilo que lhe apetecer, não é? Com o sonho, acho eu que é o mais complicado para mim desse programa, é que muitas destas pessoas têm claramente um sonho de fazer aquilo e depois são cilindrados por uma opinião que eu acho que é altamente dúbia, porque eu garanto que se fosse um programa desses era altamente chumbado, de certeza absoluta, e ficaria muito feliz de ser chumbado por aquelas pessoas, porque os cânones que eles defendem que um artista deve ter, eu acho que não são minimamente aqueles que uma pessoa precisa de ter. As pessoas acham que para ser um bom cantor é preciso uma boa voz. Eu acho que não. Eu acho que para ser um bom cantor é preciso ter uma boa personalidade vocal, o que não quer dizer que uma pessoa cante necessariamente muito bem. Eu não acho que para ser um bom artista uma pessoa tenha que ter uma boa apresentação. Um dos meus artistas favoritos é o Tom Waits e ele tem um ar péssimo, parece que é um bêbado. Portanto, eu não acho que uma pessoa, para ser um artista pop, se tenha que reger por aquilo que está na moda. Pelo contrário, um artista pop é exatamente aquilo contra tudo aquilo que está na moda. É uma pessoa que inova, de alguma maneira, a forma de ser daquilo que nós vemos hoje em dia como um artista estabelecido. Portanto, eu sou completamente contra esse tipo de programas. Eu preferia muito mais ver aqueles miúdos a trabalhar com os amigos, a tocar em bares, a ver de facto o que é que a música significa para eles e muito mais ver o sonho de entrar num bar para 20 pessoas e tocar nessa noite as suas músicas do que propriamente estar num programa de televisão em frente a 4 pessoas que eu não percebo por que razão é que exercem de uma forma tão brejeira uma opinião tão fechada sobre aquilo que poderá ser o talento de uma pessoa. Por isso não concordo muito com esse tipo de programas. Meus amigos, nós temos que ouvir se calhar mais 2 ou 3 pessoas, que o David tem que ir fazer o check sound. É verdade. Ainda hoje tem que... Eu assumi um compromisso com o Pedro. Com o Paulo. Com o Paulo, que o David estava no... Pedro, teatro... Paulo, tudo figuras bíblicas, não faz mal. O David estava no Teatro Aveirense às 5, portanto, mas eu como sou vosso amigo, mais do que sou amigo do Paulo, quer dizer que temos mais 10 minutos, não é? Portanto, dá para ouvir mais 3 ou 4 pessoas. Está bem? Sobre a pirataria, desculpa. Se devia deixar de haver pirataria? Se devia deixar de combater. Se devia deixar de combater a pirataria. Não percebo a pergunta, não percebo. Deixa-me ver. Eu acho que a pirataria deve ser combatida. Isto porque volto àquela ideia inicial de que a música deve ter um valor. Ou seja, as pessoas têm uma ideia muito errada sobre o que é fazer um disco. Eu não faço o meu disco sozinho. O meu disco foi feito num estúdio onde estava um produtor, técnico de som, feito com músicos, é impresso em CDs, é feito por um designer, aquela capa foi feita por um designer, não foi feita por mim. As fotografias são feitas por fotógrafos e tudo aquilo é trabalho de várias pessoas, não é o músico. E a ideia de que os músicos fazem os discos e depois devem ver a sua vida a ganhar dinheiro a fazer concertos é um bocado estranha, porque, quer dizer, eu não percebo porque é que a minha música não há de ter valor como outra coisa qualquer que exista na vida. Só porque há um meio para a distribuir não quer dizer que seja
que seja justo distribuí-la, quer dizer, o facto de repente, se os presos estiverem todos na prisão e de repente a parede cair, olha, então pelo que parece somos todos livres, não é verdade, eles continuam presos. O problema é que a parede caiu, não tem nada a ver uma coisa com outra. Portanto, eu defendo que a pirataria deve ser combatida. Agora, não sei se da mesma forma que às vezes muita gente defende. A ideia de que a música é uma coisa livre, isso sou completamente contra. Não posso ser a favor de uma coisa que claramente não defende literalmente a minha profissão. Depois há outra ideia clara de que quem vende os discos e quem ganha o dinheiro são as editoras. É mentira, porque as editoras, a maior parte das vezes, são elas que se enterram a fazer os discos. Isso sim, porque são elas que pagam muitas vezes os discos e depois não os conseguem vender porque o disco é pirateado. E no final, quem sofre com isto é o próprio artista. Porque a próxima vez que ele quiser fazer um disco, a editora pergunta-se, então, mas como é que nós vamos investir dinheiro noutro disco teu se o outro nem sequer vendeu para... E eu digo, pois não vendeu, mas há muita gente a pedir no final dos concertos para eu assinar concertos de CDs pirateados, que é um facto que isto acontece. Acontece muitas vezes. Mas a questão aqui é que como é que eu digo à editora isso? Quer dizer, como é que eu digo a uma editora? E fazer um disco é caro fazer um disco, não é barato. Depois está também a ideia falsa, quanto a mim, de que hoje é muito mais fácil fazer um disco, porque hoje toda a gente tem um computador em casa, etc. É verdade, mas às vezes acho que a ideia de agora toda a música tem que ser produzida de uma forma barata e simplista também é uma coisa um bocadinho estranha, porque não devia ser assim só porque agora toda a gente decidiu piratear a música. Eu defendo claramente que a música deve ter um valor. Não sei se o valor que praticam hoje no mercado, não sei se desta forma como é praticado, acho que ainda há muitas coisas para aprender na forma de o fazer. Agora, não acho certo que uma pessoa possa ouvir e gostar de um artista e esse artista possa acompanhar a sua vida e ter esta música é uma das músicas da minha vida e ela fazer parte da minha vida durante todo o tempo em que eu estou nesta terra e esse artista nunca ser minimamente recompensado por isso e a pessoa nunca sequer dizer eu vou pagar isto, porque repara, é muito mais simbólico do que outra coisa, porque não é a ideia de que os artistas fazem fortunas a vender discos é claramente estranha. Isso nunca aconteceu, nem no tempo em que se vendiam discos, isso nunca aconteceu, porque os discos são muito caros de fazer, muito caros de promover e toda a máquina de tocar ao vivo também é muito difícil de a manter. Portanto, nós, quando vamos tocar ao vivo, as coisas também não são assim tão simples. Nós, a maior parte das vezes, investimos muito também para vir tocar ao vivo. E não é assim uma coisa tão simples. Tocamos e fazemos e no final ganhamos todos com isto. As coisas não são assim tão lineares. Portanto, acredito que a pirataria deve continuar a ser combatida, que a música, acima de tudo, deve ter um valor, tal como tem um valor quando alguém escreve um texto ou quando alguém escreve um livro, esse também tem um valor. Acho que não deve ser pirateado. Acho que quando leio esse livro deve ter o seu valor. E deve ocupar um espaço na sua vida, na vida das pessoas. Agora, deve haver uma forma diferente de o fazer, porque claramente o mercado tradicional é um mercado cada vez em declínio, cada vez mais, e deve haver uma maneira de chegar ao pé das pessoas de outra forma, que não seja propriamente a venda online. Isso ainda vai haver muitas mudanças no meio musical até que isso tudo aconteça. Mas claramente acho que a música deve ter um valor. Sim. Bem, desde sempre tens temas de fã do país e fora do país, e há pessoas que são completamente loucas e que devem ter feito pedidos estranhos ou coisas assim. Gostava de saber qual tem sido mais caricato. Bem, eu posso dizer que eu faço música e que eu acho que a minha figura não chama muitos comportamentos estranhos, não chama assim tantos, curiosamente. A maior parte das pessoas 99% das pessoas que me abordam são geralmente muito simpáticas e não têm nenhuma razão de queixa. De vez em quando há um ou outro excesso, não é? Coisas que acontecem e coisas que as pessoas me pedem que, enfim, às vezes acontecem. E já me aconteceu algumas coisas caricatas. Mas eu curiosamente prefiro não as divulgar. Porque são mesmo caricatas, são muito caricatas. Eu acho que acima de tudo elas tornam-se caricatas quando as pessoas se esquecem que eu sou uma pessoa também e quando me encaram sistematicamente como um cantor ou como um músico que tem num pedestal estranho, não é? E que lá está, e eu também estou no supermercado a fazer as minhas compras, tal como as pessoas todas fazem. E quando me colocam sistematicamente nesse pedestal e depois seguem-me dessa forma sistematicamente, eu acho isso algo assustador. E quando não veem a diferença entre as coisas, eu acho isso algo assustador.
Mas pronto, não há assim nenhuma história que eu queira partilhar. É melhor não partilhar, não vos vai dar alguma ideia. Boa tarde. Neste último álbum, à semelhança dos outros álbuns todos, quando abrimos aquele livrinho que vem com o álbum e começamos a ver o que é que cada artista toca nas músicas, quem é a voz, quem é isto e assim, David Fonseca aparece sempre com 30, 40 instrumentos à frente. E eu, para além da guitarra, nota-se que é o principal. Qual é o instrumento preferido do David Fonseca? De longe, mais que a guitarra, a bateria. De longe. Porque é que faz mais barulho? Sim, porque faz muito barulho, porque é muito divertido tocar a bateria, porque é um instrumento que uma pessoa usa o corpo inteiro, literalmente. E ganha muitas dores, não é? Especialmente não estiver muito habituado a tocar a bateria como eu. Mas é de longe o meu instrumento favorito. Sempre foi, aliás, eu tenho um sonho também secreto de um dia ser baterista e de alguém lá para a frente. Vão vocês lá para a frente cantar. Eu vim aqui atrás de tocar a bateria porque é muito divertido. Porque faz muito barulho, é um instrumento muito vivo nesse sentido, é muito cru. Portanto, a guitarra, às vezes a guitarra elétrica, depois passa por um amplificador, e aquele não, o som que tu estás a fazer é exatamente aquele, são paus a bater em peles, eu acho isso tudo muito divertido, por isso de longe é o meu instrumento favorito. Mas que fique claro que eu toco muitos instrumentos, mas toco-os todos muito mal. O facto de os tocar em estúdio é que me permite ter tempo para tocá-los melhor. Portanto, se eu tivesse de fazer aqui um solo de bateria à vossa frente, não sei se me sentia assim tão à vontade. Mas pronto, vou tocando os instrumentos todos, porque acima de tudo é muito divertido. Aprender a tocá-los e a tocar essas músicas todas e tocar os instrumentos todos. Por isso, é isso que eu faço. Bem, obrigado a todos. Eu antes de dizer ao David Fonseca obrigado, tenho uma pergunta. Sim. Agora é que vai ser indiscreto. Diz. Então. Nós gostamos sempre de saber dos músicos quais é que são as músicas favoritas deles. A minha música favorita é Man in the Mirror, de Michael Jackson. Portanto, qual é a música favorita de David Fonseca? Isso é muito difícil de responder. E mais eu esmagando músicas como esmago todos os dias a ouvir ainda por cima eu agora ouço muitas músicas em vinil, ouço muitas coisas antigas. Mas é muito difícil dizer uma música. Posso dizer hoje qual é que é a minha, agora do que é a minha música favorita. E neste momento há uma música que eu gosto muito, porque eu ouvia numa série que eu gosto muito, que é o Sete Palmos Abaixo de Terra. E essa música tem ficado comigo durante muito tempo, ao ponto de eu comprar o single também em vinil daquilo e adoro aquela música. Chama-se Cold Wind, e é dos Arcade Fire. É uma música muito, muito bonita, é uma música que fala um bocadinho acerca de morte e de outras coisas. E eu acho que é uma das músicas mais bem feitas de sempre. Obrigado a todos, obrigado David. Obrigado, meu. E à próxima. Obrigado.